Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, venha te dar um dia, um final de noite para você ser no Brasil maravilhoso, que o Senhor Jesus possa resplandecer na sua vida, te encher de maravilhas, te dê muita saúde, muita paz. Bom, gente, primeiramente agradeço a Ele lá de cima, depois a você que orou comigo. Tivemos um jogo ontem, como eu falei, era um jogo importante, nós perdemos o jogo, mas não perdemos a dignidade e nem perdemos a fé. Acredito que dias melhores virão e eu estou à espera desse dia. Não esmoreci e nem vou esmorecer, porque a palavra de Deus nos diz que quando estamos fracos é aí que estamos fortes. E perseverar sempre é o meu dilema, é a minha arma que eu uso todos os dias. É acreditar, lutar e acreditar sempre, acreditar. A fé é assim. E como falei, a situação do nosso time está bem difícil, mas acredito que as coisas vão mudar, né? Eu tô aqui, dizer que não estou triste, estou sim, porque para o meu marido é muito importante, para mim também, porque a vitória dele é a minha. Mas não desistimos. Tenho certeza que Deus ainda vai nos dar muita alegria esse ano. Bom, mas estou aqui para falar para vocês sobre superação, sobre mais um milagre, sobre uma fé incondicional. E dizer para vocês que quando você está trilhando um caminho com Deus, não pense você que vai ser fácil. Sem Ele é impossível, mas também viver com Ele não é fácil. São poucos aqueles que conseguem. A palavra de Deus diz que nem todos aqueles que disserem amém, amém, irá conhecer o reino dele, né? Então, temos que só termos fé e acreditar que podemos superar. E a superação tem sido a minha arma de cada dia, a minha força de cada dia, para lutar e nunca desistir. O inimigo, ele sempre levanta, mas como falei, para cair, né? O meu pai, eu vou falar para vocês sobre relação, sobre você fazer pela pessoa que você ama, por um amigo, por um filho, por um pai, as coisas enquanto você pode. Às vezes você está do lado da sua mãe, dificilmente você dá um abraço nela e dizer a ela que você ama. Aí eu te digo, eu vivo longe da minha mãe o ano todo, eu sinto falta de dar um abraço nela. Graças a Deus que ainda tenho ela e todos os anos eu posso encontrar com ela. Mas existem pessoas aí que não tiveram oportunidade de conhecer suas mães porque elas faleceram. Umas que sentem falta de ter uma mãe que teve, mas infelizmente faleceu. Então vamos agir enquanto é tempo e fazer, sabe, as coisas pelo ser humano enquanto podemos. Eu e meu pai sempre tivemos uma relação bem difícil. Eu nunca aceitei a maioria do comportamento dele, sempre tivemos uma vida de atrito. Mas eu sempre o amei. É meu pai e eu amo, mas eu não demonstrava isso. Meu pai sofreu um acidente há um ano atrás. Eu estava no Brasil de férias e eu estava incomodada, eu sonhei com meu pai, estava sonhando com meu pai. De repente, eu acordei e gritava por ele. E eu gritava por ele, estava abrindo meu guarda-roupa para tirar uma roupa para colocar, porque eu queria ir até ele, sonhando, fazendo isso tudo sonhando. E naquele mesmo instante meu pai estava sofrendo um acidente. E eu lembro que eu bati na porta do quarto do meu irmão, chamando por ele, sem saber o que estava acontecendo. E meu marido estava no telefone com a minha irmã, que tinha avisado ela que o meu pai tinha sofrido um acidente. Irmãos, quando eu acordei realmente, foi quando eu cheguei no lugar onde meu pai estava. Eu cheguei a tempo, a ambulância ainda não tinha chego para resgatar ele. O meu pai estava desfigurado, jogado no chão. De um lado estava meu pai, no chão estirado, do outro lado estavam os dois jovens que atropelaram ele. E meu pai estava completamente numa
uma poça de sangue, as pernas dele pareciam dar nó, os ossos da perna dele quebraram todos, ele quebrou a cabeça, ele sofreu vários traumas e a situação dele, meu pai estava... Naquele momento eu achei que eu nunca mais o veria com vida. E aí quando eu cheguei naquele lugar e vi aquele estado, o estado do meu pai, ali eu acordei, eu estava vivendo um sonho real. E eu lembro que eu caí e meus familiares me levantaram e eu segurei na mão dele e disse, pai, eu tô aqui. Ele falou, filha, me ajuda. Eu vi quanto eu amava ali. Talvez ali naquele momento eu pudesse fazer a última coisa por ele. Mas Deus é lindo e não permitiu que ele fosse ali. Nós levamos meu pai numa ambulância. Meu pai parecia não ter jeito. Aí meu pai entrou e foi diagnosticado com traumatismo. Tinha perfurado o pulmão. Meu pai, ele não tinha um lado do rim e o outro lado estava bastante comprometido. Meu pai entrou na sala de cirurgia e saiu de lá em coma completo. Eu lembro que aquele dia eu só pensava assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi para dizer para o meu pai que eu o amava. Quanto eu podia ter chegado perto dele mais, porque eu não estava mais perto dele, mas eu pensava só nisso. E meu pai entrou em coma, os médicos falavam que simplesmente era impossível meu pai se recuperar. Ele estava morrendo. Se passaram 8 dias e meu pai na UTI não tinha resultado nenhum, não tinha... Cada vez mais os médicos falavam que era difícil reverter a situação. Eu e meus irmãos ficávamos na porta do hospital em oração e eu tive um sonho. No 9º dia que meu pai estava na UTI, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu subia uma escada toda de cristal. E a escada tinha pontos onde não podia descer. Eu subia e não conseguia descer. E eu me joguei lá de cima. Quando eu me jogava de cima, eu colocava a mão dentro de um lobo, uma boca de um lobo. Naquele primeiro instante eu não entendi o sonho. E todos os meus irmãos estavam em casa. E eu também estava passando por algumas tribulações em casa. E meu irmão sentou para conversar comigo. E aí o inimigo começou a agir porque o poder de Deus estava vindo. O diabo se levantou. E naquele momento de fragilidade que eu estava passando, que meus irmãos estavam passando, o diabo se levantou contra mim, porque eu estava firme e forte na fé, acreditando que a recuperação do meu pai viria. E meus irmãos começaram a se agredir verbalmente um ao outro, começaram a brigar do nada, e me colocaram no meio dessa briga, e começou as tribulações, e um acusava o outro, porque eu faço mais, porque tu faz mais, eu não quero ficar no hospital, e... Gente, muito difícil. E além de estar sofrendo tanto quanto eles, estavam todos na minha casa e eu não dormia, meu filho pequeno, e era tanta tribulação, tanta... E aí o médico chamou dizendo que ia desligar o aparelho do meu pai. E eu falei pro médico que não era para desligar, porque eu acreditava que meu pai ia sair dali, que era para ele deixar, não tem condição, seu pai não reage e temos que desligar e... Nossa, cada vez mais os meus irmãos esmoreciam, mas eu não deixava de acreditar. Eu tinha que segurar meus irmãos e fazer com que eles entendessem de que eles estavam se desentendendo, eles tinham só que se unir comigo e orar. Nós estávamos orando, nós estávamos unidos, o diabo não gostou de ver aquela união. Porque a primeira vez na minha vida, depois de eu crescer, eu me afastei dos meus irmãos, eu tinha 15 anos de idade, cada um foi morar com uma pessoa diferente, e depois de 15, quase 20 anos, assim, a gente se reuniu todos na mesma casa. O diabo não estava feliz com aquilo, e começou a botar desunião, começamos a brigar e discutir, e aí o diabo ele queria tirar a nossa atenção naquele momento, porque ele sabia que Deus estava agindo. Eu
ver meus irmãos brigarem, eu não entendia. Aí eu estava na porta da minha casa, no 10º dia, meus irmãos estavam se dividindo muito, falando muito alto, discutindo, e apareceu uma criança, aparentemente tinha uns 5 anos, na porta da minha casa. E minha irmã: ei, garoto, você tá fazendo o que aí? O menino tava só de um short, todo molhado, aparentemente com muito frio. E aí minha irmã perguntou, aí eu saí da porta de casa, eu ia visitar meu pai naquele dia. E aí eu perguntei, como é seu nome? Aí ele falou, me chamo José. A gente, eu senti Deus ali. Aí eu saí, falei, José, entre. Aí dei banho no José, dei a minha melhor comida, peguei a melhor roupa do meu filho, vesti nele, aqueci ele, alimentei ele. Porque eu sabia que Deus estava me visitando, era um anjo vindo trazer minha bênção, só que dessa vez eu pude enxergar esse anjo. Eu queria muito que meu pai se recuperasse, porque eu queria ter com ele momentos que eu nunca tive. E aquele menino olhou para mim e eu olhei nos olhos dele e falei, vá com Deus. Ele falou, fique você com ele, fique você com a paz. E aí meus irmãos, nossa, você nem conhece as pessoas, fica botando o garoto dentro da sua casa, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu disse, vocês são incrédulos. Eu acredito que Deus manda anjos nos visitar, já aconteceu isso uma vez comigo, pode estar acontecendo de novo. Eu sempre, irmãos, amigos, eu sempre acreditei, eu sempre acredito no impossível. Acho que é por isso que eu sou movida à fé, é por isso que eu sou movida a acreditar. Eu acredito muito em Deus. Nada me atinge, assim. Às vezes o inimigo tenta, porque nós somos carne, né? Mas por mais que eu esteja ali no momento de fragilidade, mas eu estou sempre acreditando que vai melhorar. E eu fui para o hospital e aí a briga continuava, desunião total. Eu fui para o hospital, cheguei lá no hospital na hora da visita, 4 horas da tarde, o médico disse, olha, dona Sônia, o quadro do seu pai piorou, nós temos até amanhã para ele reagir. Se ele não reagir, nós vamos ter que desligar o aparelho. Ufa, passar aquilo para meus irmãos naquele momento que eles estavam vivendo, e eu falei, não, vou ficar com isso para mim, não vou falar. Aí eu fui para casa, cheguei em casa umas 6 horas da tarde. Nossa, eu teria um irmão que estava sendo usado pelo diabo mesmo. Esse meu irmão falava alto, se exaltava e tentando me atingir, porque o inimigo queria me atingir naquele momento de qualquer forma para me esmorecer, mas eu não esmoreci. Aí eu olhei para o meu irmão e eu falei assim, diabo desgraçado, eu chamei diabo pro meu irmão. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus, tu estás fazendo tudo isso para iludir minha família, para que Deus não traga a vitória do meu pai, mas tu cai por terra, porque eu recebo a bênção que Deus vai me dar hoje, meu pai vai acordar deste coma e tu és um derrotado. Meu irmão ficou me olhando com os olhos regalados, e aí ele saiu de casa, muito, sem conhecer. Meu irmão sempre ficou no interior, ele tinha ido para a cidade grande e não conhecia nada, botou a mochila nas costas e foi embora. Mas eu entreguei ele para Deus, ele foi. Entrei no meu quarto, e aí meus irmãos, eles me pegaram para me crucificar, como se eu tivesse culpa de tudo que estava acontecendo. Eu não tinha culpa, assim como eles não tinham, porque eu era muito distante do meu pai, e eu queria lutar para a vida dele, e eles achavam que eu estava sendo falsa, mas eu não estava sendo falsa. Eu tinha me arrependido naquele exato momento, por mais que meu pai tivesse errado comigo, mas ele é meu pai. E eu queria que Deus me permitisse essa bênção de conviver com ele, de recuperar o que perdi a vida toda com ele. Queria que ele me conhecesse, a filha que ele tinha, porque meu pai não tinha oportunidade de estar perto de mim, eu não tinha oportunidade de estar perto dele, ele me julgava muito, não compreendia, mas eu queria que ele conhecesse a nova filha dele. E assim foi. Deus permitiu. Eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei, Senhor, me permita isso. Gente, 8 horas da noite meu telefone tocou. Dona Sônia, o seu pai acabou de acordar e ele chamou pela senhora. Eu dei um pulo, meus irmãos, fui para a sala, peguei meus irmãos todos, abracei. Gente, o agir de Deus é lindo na vida daqueles que é fiel. Gente, o diabo queria nos atingir, queria nos destruir, queria nos desunir, porque nós íamos receber essa vitória. Nosso pai acordou. Gente, meus irmãos não ficavam
Entrei no carro e fui embora. Cheguei lá, meu pai estava com os olhos. E meu pai acordou do coma. Acordou mesmo, já mexendo com as pernas, mexendo com a cabeça, perguntando onde estava. E ele já saiu da UTI direto para o quarto. E nós podíamos passar a noite com o nosso pai. E eu comecei a conviver mais com ele. Eu passava o dia todo no hospital porque eu não podia dormir por causa do Felipe. Eu dei banho no meu pai. Eu passava creme no corpo do meu pai. Eu conversava com ele. Contava histórias para ele que ele não sabia da minha vida. E Deus permitiu que eu convivesse com ele, mesmo dentro do hospital. Deus permitiu que meu pai me conhecesse, que eu era uma pessoa transformada. Que eu era aquela filha que tinha medo de me aproximar porque ele não deixava. Que meu coração era cheio de mágoa, talvez, porque foram muitos momentos difíceis que eu tive com ele. Eu fiquei sem falar com meu pai, parei de falar com meu pai. Eu tinha 20 anos de idade. Eu só perguntava dele, eu falava oi, oi. Aí Deus permitiu que eu tivesse esse tempo com ele. Poder dar banho nele, cuidar dele, dar comida para ele. Ver cada dia mais ele se superando, falando de Deus para ele. Falando desse amor que Deus faz com aqueles que nele acreditam. E, gente, meu pai se levantou de um coma. Aí está meu pai, cabeção. Ele ainda acredita que Deus vai mudar a vida dele por completo. Meu pai ainda vai conhecer esse Deus que faz maravilha. E dizer para você que é assim mesmo. Que quando Deus está agindo, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está agindo. Aí, como eu disse sobre o inimigo, Deus ele manda um anjo te levar uma bênção. Mas como tudo nessa vida, você tem que realmente lutar. Aí o inimigo se levanta dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu casamento. Ele se levanta com força mesmo. E se você não estiver firme e acreditar em Deus, você esmurece e teu anjo da bênção fica pelo caminho. Então entenda que quando você está passando por esse tipo de atribulações e que você está fazendo as coisas certas, você diz assim, nossa, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Não, o inimigo está tentando te iludir que vai dar tudo errado, mas tenha certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Não esmoreça, levante a cabeça, porque esse mundo nós estamos de passagem. O importante é o que vamos viver quando morrermos, porque nesse mundo isso é passageiro, as tribulações vêm, você perde um ente querido. Ontem mesmo eu acabei de fazer aquele vídeo para vocês e aí, acabei de postar o vídeo, eu tive uma notícia muito triste. A filha de um tio do meu marido faleceu. Naquele exato momento que eu estava postando o vídeo, ela estava falecendo, ela faleceu. Alguns anos atrás talvez eu ficasse esmorecida, mas Deus sabe das coisas. Aí tinha que contar para o meu marido aquilo. Aí eu falei, não, vou deixar passar o jogo para contar, mas a mãe dele ligou e já quando ele chegou em casa, eu quis poupar ele e ele estava querendo me poupar, porque a garotinha também era muito especial para mim. Mas eu sei que ela está em paz, ela está com Deus. Mas o anjo que está, Deus vai permitir que olhe por nós. Então, fui pro jogo ontem e meu marido perdeu. Mas, meu marido não, o time perdeu. Mas eu cheguei em casa, eu fui com amigos maravilhosos. Eu estava com meus pastores, com a dona Emília, com a Elisa, que eu amo tanto. Elisa, um beijo para você. Te amo, viu? Te amo de verdade. É amor de Deus. Um milagre de Deus você na minha vida. Mas eu estava feliz ali. E eu estou feliz. Não é que eu seja fria, não é que eu seja dura, não é que eu não tenha coração.
é que Deus prepara a gente. Então, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus, tá? Eu peço para você, tenha paciência, seja sábia, edifique sua casa, lute pelo seu marido, lute pelo seu filho, como eu luto para minha filha. Filha também, te amo. Eu quero deixar um beijo para todos vocês. Eu quero dizer para vocês que eu hoje sou feliz. Eu hoje quero transmitir essa felicidade para vocês e dizer para vocês não deixarem de acreditar, não esmorecerem. Porque Deus os ama, Deus quer você para Ele. Deus te ama e Ele vai mudar a tua vida. Diga assim: acredite, é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Te amo. Juro a vocês que eu tenho um amor imenso por cada pessoa que fala comigo. E pode dizer, eu posso ser bem clara para vocês. Se precisarem de mim, aqui estou. Eu quero muito que a minha vida sirva de exemplo para você, tá? Deus te abençoe.